equipe do Golden State, arremessou algumas bolas, a gente tem imagem para quem acompanha em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e foi tirado depois de descobrirem que esse youtuber não era o Klay Thompson, claro. E aí ele foi banido de todos os jogos do Golden State Warriors até o resto da vida dele. Golden State que não vai devolver a grana que ele investiu nos jogos da temporada inteira, né? Aquela história, você investe num carnê e paga ao longo da temporada, né? Golden State disse que não vai devolver a grana pra ele. Mas fato é que hoje tem jogo 6 entre Golden State e Boston Celtics. Se o Golden State vencer, é campeão da NBA, chegando ao 7º título. O Boston tenta, em casa, empatar a série em 3-3 para levarmos pro jogo 7. Hoje, às 10 horas da noite, a bola sobe na tela da Band para esse jogo 6. Se não tivermos definição, jogo 7 acontecendo domingo, Pedrão. Valeu, Lucas Herrero. Obrigado pelas informações aqui do esporte. Todo mundo ligado, então, na Band para acompanhar a final da NBA hoje à noite. O quinto sinal está marcando 10 horas da manhã. O Jornal Gente vai ficando por aqui. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O comércio paulista gerou mais de 10 mil vagas com carteira assinada em abril, depois de ter 2.600 postos de trabalho fechados em março, de acordo com dados da Pesquisa de Emprego no Estado de São Paulo, realizado pela Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado. A pesquisa mostra ainda que nos primeiros 4 meses do ano o balanço é negativo, com um fechamento de 11.337 postos de trabalho. O varejo, que perdeu 24.698 empregos, foi o principal responsável pelo resultado do período. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Bom dia para você que está aqui na Rede Bandeirantes de Campinas. Nós estamos começando o programa Bastidores do Poder nesse dia 16 de junho de 2022, feriado de Corpus Christi, né? E um monte de gente fazendo tapetes aí nas cidades, pelo menos voltaram algumas pessoas a fazerem os tapetes. O Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. A produção e apresentação é da Zezé de Lima e da Rose Guglielminetti, que sou eu. Na mesa de som nós temos o Leandro Renato, na central técnica o Lucas Pessoa e o Gil Kleber. Nós estamos ao vivo também nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no facebook.com/RB Campinas 857. Eu não sei se o povo está ligado, eu espero que o povo esteja ligado, pelo né? amor de Deus. Por favor, né? Não nos deixe aqui sozinhas, né? Isso não se faz, hein, gente? Não sejam feriado, traíras. né? Bom dia. Bom dia, Zezé. Então você pode participar do programa Bastidores do Poder mandando a sua mensagem para o 97102-1493. Eu espero que todo mundo nos acompanhe, mande mensagens aqui, porque ninguém merece ficar sozinha num dia de feriado, né, Zezé? Não, pelo amor de Deus, a gente aqui trabalhando e o pessoal hoje folgando. Não acredito, eles vão mandar mensagem, eles estarão conosco, tenho certeza, viu, Rose? Também pode ficar tranquila, Zezé. viu? Então tá bom. E aí, dona Zezé, tudo bem? Tudo Que bom jóia. que você está de volta aqui no feriado, para a gente poder tocar, né, esse feriado prolongado, hoje e amanhã. E eu vou começar com notícias local, porque daqui a pouco a gente vai para o nacional. Bom, ontem nós tivemos aí a negociação dos servidores, né? Nossa, está dando um rolo. Deu uma briga, na verdade, né? Deu um quebra-pau lá na prefeitura. O governo ofereceu 15% de reajuste.
os servidores queriam 25%, o vale foi para 1.350, né? Um bom reajuste, Zezé. Lembrando que teve um reajuste de 20% em janeiro antecipado, só que o sindicato acordou, a direção do sindicato acordou lá com a prefeitura e desceu para a Assembleia para apresentar para os servidores. E tinha bastante servidor com cargo comissionado na Assembleia, né? Por quê? Porque como sempre, né? Exatamente. Como teve feriados, Zezé, o povo não foi para a Assembleia, você concorda? Concordo. E aí acabou sendo aprovado essa pauta, né, dos servidores, essa proposta, que não é uma proposta ruim. Eu conversei com o Vandão, que é o vice-prefeito de Campinas, ele falou, puxa, é a primeira vez que a gente recompõe em anos todo o reajuste, toda a perda inflacionária dos servidores, né? Fora o reajuste aí para o bônus. Enfim, aí, Zezé, quando o sindicato, todo mundo levantou a mão e o sindicato disse que estava aprovado, os servidores da oposição, que fazem parte da oposição ao sindicato, começou a jogar copos e garrafas e gritar que os servidores foram vendidos. Aí eles ocuparam a Avenida Anchieta, esses servidores da oposição, mais a Benjamin Constant, chegaram a ir até a Câmara de Campinas e jogaram pedras contra o prédio da prefeitura. Teve um empurra-empurra com os guardas municipais. Aí se usou, né, a gás de pimenta, tem até vídeo lá, depois eu vou subir no site, mas já tem no site de ontem da briga. E foi isso, Zezé, teve essa briga aí o Vandão, né, falei com ele ontem à noite, ele disse o seguinte, ele falou, olha, a negociação é a arte do possível. Nós fizemos aquilo que é possível fazer, não achamos que foi um resultado ruim para os servidores, porque nenhuma categoria está tendo essa reposição, é um resultado bom, e só que o que nos chocou foi a agressividade por parte desses servidores. Ele falou, nem sei se são servidores, porque eu tive a impressão, Zezé, que ele estava colocando que não eram servidores, sabe? Não eram grupos de outros sindicatos lá. Aquela história que também é antiga. Exatamente. Né? E ele falou, porque se são servidores, não estão preocupados com a categoria, porque foi uma boa negociação. Além disso, Zezé, o que foi acordado, que eu vou até fazer matéria hoje, os servidores de saúde tiveram um reajuste não é bônus que eles têm, é aquela coisa, eles recebem um valor a mais para poder trabalhar em centros mais distantes, né? Que são postos de saúde e tal. Tentando lembrar o nome. Eu também, só que eu não estou conseguindo me lembrar. Mas, e antes pagava R$14 a R$3.000, ok? R$3.500. E esse valor, ele depende, obviamente, da função que cada servidor recebe. E esse valor é por mês. A prefeitura fez um reajuste, por exemplo, esse R$14 vai passar a significar R$100, e o teto máximo vai ser de R$4.500. No geral, teve um aumento de 8% nessa representatividade aí, nessa escolha desse servidor que escolher. E aí, qual que são os critérios, né? São os centros de saúde com mais paciente e mais distante de Campinas. Então, esses servidores terão um reajuste aí de 8%, fora um abono que vai ser pago para os servidores da educação uma vez por ano, no final do ano, e esse valor vai ser definido ainda. Então, Zezé, eu acho que vamos ser realistas aqui, né? Não foi ruim, né? Não mesmo. Olha, os servidores de Campinas estão melhor do que qualquer outra categoria de trabalhador. Estão mesmo, Rose. Sabe, gente, eu sei também que tudo isso, o interessante era prorrogar tudo isso, né? Essa campanha, essa discussão aí do dissídio coletivo, porque é ano eleitoral, né, Rose? Então, a gente não é besta e sabe que em ano eleitoral é uma delícia esse tipo de momento, porque aí você ganha visibilidade, né?
e a visibilidade é jogando pedra, de preferência quando a GM ataca e aí arranca sangue para ter foto, né? Parando todo o trânsito na cidade, a visibilidade vem daí. Então, eu acho que muita gente ficou desapontada porque foi, de fato, a meu ver, uma campanha breve e que não deu muita oportunidade para ninguém aparecer, Rose. Mas eu acho que também, o que ficou colocado ontem também, Zezé, é uma disputa que está acontecendo dentro do Sindicato dos Servidores, que já se arrasta há pelo menos uns 10 anos, que a oposição tenta controlar o sindicato, que está nas mãos... A oposição seria PT e PSOL. E que está nas mãos do PSB há muito tempo. Há uns quase 20 anos, eu acho. Desde o Hélio. Desde o Fábio Custódio, porque você tinha oposição no controle. Mas o Fábio era do PCdoB, mas era PT e PCdoB. Então você estava com a oposição no sindicato controlando. Depois que foi Isalene. Foi Isalene, isso. Teve a campanha do Isalene Zero, que houve aquele rompimento terrível e tal. E aí a oposição, então, perdeu o sindicato para o PSB e desde então só o PSB está no controle. E a oposição está tentando retomar. Então, ontem, a impressão que eu tive, não foi impressão, foi certeza, é que a disputa ali era mais uma disputa de sindicato pelo controle. Não pelo controle, porque não tem eleição agora, mas para você poder, a própria oposição se fazendo, se colocando ali para demonstrar que o sindicato não estava fechado com o governo, com o executivo, e tentando já colher frutos para próximas eleições, né, Zezé? Mas me explica um negócio, Rose. A maior parte dos servidores está satisfeita ou não? Olha, Zezé, eu acho que eu não sei se estaria satisfeito, porque o salário todo mundo quer, sempre, né? Todo mundo gostaria de 25%. Mas eu não consigo te responder, Zezé, porque eu tenho conversado com algumas pessoas e eu sempre tenho os dois grupos. Eu tenho a oposição dizendo que, de fato, houve uma perda muito grande nos últimos anos e que precisa dessa reposição, né? E eu tenho outros servidores falando que, 15% está muito bom, entendeu? Então, agora, assim, para eu falar para você a maior parte, eu precisaria de ter um dado quantitativo e eu não tenho isso. Bom, agora, gente, nós vamos parar de falar de notícias locais e nós vamos aqui para a nossa entrevista do dia. Quem está conosco é o Murilo Viotto. Ele é economista, sócio fundador da Acha Vero. É Acha Vero, é isso mesmo? Acho que é isso. É Aquavero, na verdade. Aquavero Investimentos e professor de macroeconomia, finanças e investimentos. E por que nós o convidamos e fizemos ele trabalhar no feriado, coitado, porque eu acho que ele vai viajar, viu, Zezé, porque ele é um cidadão comum, né, diferente dos jornalistas que têm que trabalhar no feriado, mas nós fizemos ele trabalhar por conta da super quarta, como nós estamos chamando aqui no Brasil, com o aumento de juros, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Murilo, bem-vindo ao programa Bastidores do Poder. E muito obrigada, viu, por você estar trabalhando nesta quinta-feira. Bom dia. De fato, eu ia tirar o convite eu não de participar, tá? Então tá bom. Olha, a conexão tá um pouco ruim, mas vamos tentar fazer a entrevista. Zezé, começa aí, que você que gosta de bastante economia, vai lá. Então, a gente não foi surpresa nenhuma a história do aumento de juros por parte do Copom, porque isso já era esperado, mas o que eu vi era todo mundo falando que o que assusta um pouco é que esse aumento, ele trouxe embutido a perspectiva de que haverão outros. Então, eu queria que você falasse sobre isso e que falasse também para a gente desse aumento, porque nos Estados Unidos foi uma facada para o tipo de juro que eles estão acostumados, né? E o que isso representa para eles e o que representa para nós aqui, porque a gente toma tombo quando eles fazem isso lá. Temas macroeconômicos, eles são polêmicos, né? Porque eu costumo falar assim, muitas vezes o que é bom para um não é bom para outro,
De forma resumida, só para contextualizar, a gente ouve às vezes a pessoa falar, poxa, o dólar está alto, isso é ruim, né? Mas é ruim para quem? Às vezes pode ser ruim para o consumidor, que gosta de consumir em dólar, mas ele é excelente para o país e para o exportador, que está gerando superávit em balança comercial. Falando da super quarta, de fato nós tivemos ontem, né, a gente chama de super quarta porque é quando coincide a reunião do Copom com a reunião do Banco Central americano, então a gente tem a divulgação dos dados de ambas as economias no mesmo dia, né. Ontem nós tivemos um aumento da taxa Selic aqui no Brasil em 0,5%, passando aí para 13,25% ao ano. Isso já era, de certa forma, esperado pelo Banco Central brasileiro, aqui, pelos próprios investidores brasileiros, mas o que surpreendeu, de fato, aí nessa última semana foi o aumento da inflação norte-americana, né? A inflação norte-americana, ela bateu a máxima aí nos últimos 40 anos, batendo 8,6% nos últimos 12 meses acumulados. O Consumer Price Index, que é o CPI, e chegando aí a 1,75% ao ano. Esse aumento da taxa de juros deles, né, vem muito ao encontro do objetivo dos bancos centrais de controle de inflação mesmo. O aumento da taxa básica de juros, ela tem sido, dentre os bancos centrais globais, a principal ferramenta de controle de inflação, né. O Brasil, surpreendentemente, ele virou uma referência na história recente, agora nos últimos 2 anos, em controle de inflação, né? A gente tem feito uma política econômica muito eficaz. O Banco Central, que acabou passando aí pelo processo de autonomia, né, durante o governo agora Bolsonaro, ele se tornou independente, né, sem interferências políticas ali da presidência, da Câmara e do Senado. Então, ele vem conseguindo aplicar, de fato, uma política econômica muito eficaz, né? A gente teve uma taxa de juros que saiu de 2% ali no começo do ano passado para 13,25% em um período de menos de 18 meses. Então, esse é um representativo, muito expressivo, né? E que traz impactos para os investimentos, traz impactos para o consumo, né, para o consumidor, para as famílias brasileiras. E é muito importante a gente entender, né, esses ciclos econômicos, porque eu sempre falo, a macroeconomia ela é cíclica. A gente já teve taxa de juros altas no Brasil, a gente vinha de um cenário de taxas de juros altas histórica, a gente teve uma redução de taxa de juros recentes no Brasil, isso muito devido às reformas que foram feitas aí no termo macroeconômico, né, teto de gastos, reforma trabalhista, reforma do sistema de tributação e juros. Então, reformas recentes que permitiram que a gente começasse a reduzir taxa de juros, né. E aí, falando um pouquinho aí do instrumento, né, de aumento de Selic e tudo mais, a gente tem sempre que lembrar o seguinte: por que o Banco Central ele aumenta a taxa de juros para controlar a inflação? São basicamente 2 artifícios aí, né? Quando você aumenta a taxa de juros, você acaba aumentando o custo de consumo, né? Quem consome a prazo e financiamentos, né? Financiamento de veículo, financiamento de imóveis. No Brasil é muito comum financiamento de bens duráveis, né? Então a pessoa ela financia ali no cartão de crédito, no crediário, uma televisão, uma geladeira linha branca, móveis, né? Então quando a taxa de juros sobe, acaba ficando mais caro se consumir a prazo, parcelado. Isso desestimula as famílias a consumirem, né? Esse desestímulo a consumo tira a pressão de consumo que acaba arrefecendo a inflação. Então esse é um instrumento. E o outro instrumento é justamente a redução de liquidez nos mercados, porque as pessoas, tendo uma taxa de juros atraente, a renda fixa se torna um instrumento de investimento atrativo, né? Então, hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem aí Tesouro, né, Tesouro IPCA, Tesouro Selic, temos debêntures, temos crédito privado, rendas fixas, né, papéis de rendas fixas, que estão pagando aí IPCA mais 5, IPCA mais 6. Com o IPCA na casa dos 10%, a gente está falando de um retorno ao ano de 14%, 15%, 16%. Né? Isso é um investimento muito atrativo. E faz com que as pessoas tirem dinheiro da economia, prefiram deixar para consumir no futuro, para investir no hoje, né? Então, elas buscando um retorno em renda fixa, passam a investir dinheiro na renda fixa, tendo essa expectativa de retornos mais satisfatórios.
e tiram de novo mais uma pressão sobre consumo. Então, essa redução de liquidez das economias. Agora, Murilo, faz impacto. Bom, nós são 10 horas e 18 minutos, nós estamos entrevistando o Murilo Viotto, que ele é economista e professor de macroeconomia, finanças e investimentos. Eu consegui compreender isso que você falou em relação ao consumo, né, que acaba desestimulando e aí você controla a inflação. Mas esse aumento de juros, ele prejudica quem mais? O pobre ou o rico? Por que eu estou te falando isso? Ontem eu estava conversando com um empresário no setor de revenda de carros, e eu me lembrei disso porque você falou da história da compra de veículos, né? Ele disse o seguinte: o empresário que tem lojas de carro direcionado para o público C, D e E, esse empresário, ele está extremamente prejudicado porque esse sujeito não vai comprar justamente por conta dessa taxa de juros alta. No entanto, aquele sujeito que compra o carro com aqueles carros Porsche da vida para classe A, esse de luxo, esses carros de luxo, esse sujeito não percebe essa inflação. A inflação e a alta de taxas de juros, ela é perversa com o pobre? Bom, eu acho que assim, primeiro, não é que os ricos não sentem, né? É que eles têm uma capacidade de compra maior e mesmo sentindo, eles ainda optam por acabar consumindo, né? E, de fato, acho que a camada da população mais baixa, né, ali em termos econômicos, classe E, classe B, classe C, sempre vai ser mais prejudicada pelos movimentos econômicos, né? Eu não diria perverso, tá? Porque, de fato, machuca, né? Se você acaba trazendo uma taxa de juros mais alta para o consumidor consumir a prazo, fica mais caro. Só que é um remédio amargo necessário que se tenha que tomar, né? Por quê? Porque se não se controlar a inflação e deixá-la solta, o reflexo disso na economia, na vida das pessoas mais pobres, ao longo do tempo, é muito mais danoso do que esse remédio amargo momentâneo que a gente faz, né? Lembra que eu falei, a macroeconomia ela é cíclica. Então, existem momentos onde a gente tem alta de juros, arrefecimento da economia, redução do consumo, até que vai chegar um momento onde a economia em si vai começar a ficar mais frágil, mais fragilizada, mais fraca, e aí, para estimular a economia, a gente vai acabar reduzindo taxa de juros, né? O que acontece, de fato, é que sim, as pessoas mais pobres, né, mais humildes, elas são mais impactadas porque elas têm uma poupança menor, elas têm uma capacidade de aquisição menor. Muitas vezes não conseguem comprar à vista, porque não tem dinheiro no hoje, né, para pagar em uma parcela só, e tem muito do seu consumo ali financiado, né, dividido em 8, 10, 12 vezes. Então isso acaba sendo mais pesado no dia a dia das famílias mais pobres, mas eu tomaria um pouco de cuidado para a gente usar a expressão perverso, né, porque se a gente está doente, a economia está doente, né, ela está com um indicador que não é saudável, a gente tem que consertar isso. E o aumento da taxa de juros, de fato, é o instrumento mais eficaz que nós temos para o controle da inflação. Deixar a inflação solta, a gente viu aí na Argentina, né? Semana passada saiu, no começo dessa semana, me perdoe, saiu os indicadores de inflação da Argentina. Deram a lição de casa em termos macroeconômicos ali, e a inflação disparou para 60% ao ano, né? Deus me livre. Bom, uma coisa que eu gostaria que você falasse para a gente, porque um dos pontos que o Copom abordou aí para uma possível continuidade do aumento da taxa de juros é a ancoragem da meta. Explica para o pessoal, assim, bem didático, o que é a ancoragem da meta. Perfeito. Quando nós falamos em inflação, né, o Banco Central, ele tem assim, olha, nós temos uma economia pujante, que está andando, né, e a inflação disparou. O Banco Central determina uma meta, ele coloca um range lá, ele fala, olha, a inflação tem que ficar entre 2% e 6%, e o Banco Central sempre vai buscar o centro da meta, que é entre 2% e 6%, 4%, tá? Ancorar a meta de inflação é não permitir que, puxa, a inflação andou mais do que a gente estava esperando, vamos puxar a meta da inflação um pouco mais para cima. A gente tinha uma meta de 4%, né?
vamos levar a meta para 6,5 para 7. Quando você permite essa flexibilização, né, você deixa a meta desancorada, o que acontece é que você permite, né, e você passa a aceitar de forma mais natural passiva, que continue caminhando. Quando a gente tem esse compromisso, né, de fazer uma âncora no centro da meta, de buscar de fato os 4%, quer dizer o quê? Que o Banco Central vai ser sim mais rígido se ele precisar no aumento de taxa de juros. Nós falávamos no início do ano de uma Selic aí na casa de 12%, 13%, né? E nós tínhamos uma expectativa de IPCA, né, da inflação, na casa de 6,5% a 7%. Hoje, passado o primeiro semestre, a gente já fala de um IPCA de 10,5% e da Selic podendo chegar a 15%. Por que aumentou a perspectiva da Selic, né, de sair de 12% ali para 15%? Porque os reflexos que a economia teve com o aumento da taxa de juros desde o segundo semestre do ano passado não foram exatamente como esperado pelo Banco Central, né? A economia demorou para começar a fazer a inflação arrefecer, né? Mantendo aí a meta ancorada, o Banco Central quer dizer o seguinte: eu vou ser mais duro se eu precisar, eu vou aumentar mais a taxa de juros se preciso for, para manter a inflação sob controle. É isso que eles... Então, quer dizer, a gente percebe que nos últimos, acho que nos últimos 2 anos, essa meta que havia sido determinada pelo BC, ela acabou estourando, quer dizer, passou muito daquilo que o BC colocava como o aceitável, é isso? E ele não quer mais isso. Exato, né? É muito difícil a gente ter uma previsibilidade tão assertiva sobre econômicos, ainda mais porque a gente está com um fator de inflação global, né? A inflação não é um problema só no Brasil, ela é um problema global, que vem aí de reflexo aí, não vou nem entrar muito em detalhes, porque são quase 2 décadas de histórico, né, de alguns desajustes de bancos centrais no controle de inflação de seus países, mas ele é um problema global hoje, todos os países... Murilo, e em cima dessa questão do problema global, né, e a gente tem aí, por exemplo, a questão da guerra na Ucrânia, a questão do desabastecimento em função da Covid na China e outros problemas, qual que é a tua perspectiva de melhora da economia aí sobre todos os países? Quando que você acha que a gente começa a ter notícias boas ou não teremos notícias boas pelos próximos meses? Tá, eu vou falar primeiro em termos de Brasil, tá? Com exceção aí da inflação que vem machucando a gente, preço de combustíveis, né, uma pauta que está super na tona aí, na discussão em Brasília, no dia a dia das pessoas. Se nós pegarmos dados macroeconômicos do Brasil, né, em termos aí de superávit fiscal, quer dizer, o quanto que o governo gasta mediante o quanto ele arrecada, superávit de balança comercial, entrada de investimentos no Brasil, esses dados macroeconômicos brasileiros estão bons. Nós estamos sofrendo reflexos da inflação, né? A gente pega, você falou da China, a China está com uma política de Covid zero. A política de Covid zero na China faz com que eles, na China, tirem trabalhadores das fábricas, façam lockdown, reduzam produção, e isso impacta nós diretamente, porque a gente consome produtos da China e precisa desses produtos hoje no Brasil. A falta deles faz com que a gente tenha uma escassez de oferta, a gente tenha uma inflação, né? Mas se nós olharmos aí dados macroeconômicos do Brasil, eu vou fazer um contraponto aqui do consenso, né, da que as pessoas falam hoje em dia. Eu vejo dados macroeconômicos brasileiros caminhando para a direção correta, tá? Temos dados macroeconômicos muito positivos hoje em 2022, frente ao que tínhamos em 2021, 20, 19, e aí vai, 16, 15, 12, né? Foi quando começou nossa crise de fato interna brasileira. Falando em mundo, em termos globais, eu comentei mais cedo, né? O Brasil é uma referência atual no processo de controle de inflação e controle fiscal, né? O Brasil fez a lição de casa e foi muito efetivo nessa transformação da economia rapidamente para tentar controlar a inflação e colocar a economia no eixo. Nos fóruns globais, o Brasil tem sido lembrado como um exemplo positivo a ser seguido, né? Olha, ele precisa subir os juros, sobe os juros, né? Não tem por que ficar segurando, porque isso
Lembra que eu falei, né? O reflexo da inflação no é mais perverso ainda. Mas, falando em termos globais, as notícias não são boas, né? O próprio ministro Paulo Guedes falou essa semana num fórum de investimentos, e aí, poxa, quem sou eu para me comparar a visão do ministro, né? Mas, palavras dele, o mundo vai sofrer por um tempo, e vai ser um tempo longo, né? Ele estima aí entre 2 e 3 anos de o mundo andando de lado, ainda com os reflexos de inflação, aumento de taxas de juros globais, e isso vai ter um impacto na economia global por uns 2, 3 anos. Isso tem reflexo no Brasil? Tem, porque o Brasil tem parcerias comerciais com esses países, e se esses países não estiverem com uma economia punjante, crescente, eles vão acabar reduzindo parcerias comerciais com o Brasil, e a gente vai ter um reflexo sim aqui, porque somos dependentes dessa economia globalizada de relações, né? Então, assim, pensando em Brasil, a gente tem um cenário caminhando para a direção correta, né? Óbvio, toda vez que a gente fala em economia, não se faz um arroz em menos de 15 minutos, né? A gente tem que esperar as coisas acontecerem. Então, o ciclo tem que se cumprir, os ciclos econômicos, mas a gente tem um cenário aí não tão negativo quanto no resto do mundo. Tá certo. Eu quero agradecer o Murilo Viotto, que é economista, sócio da Aquavera Investimentos e professor de macroeconomia, finanças e investimentos. Murilo, muito obrigada. Bom feriado para você. Obrigado para vocês também. Obrigado pela participação. Foi um prazer. Obrigada. Bom, gente, sabe quem apareceu na nossa vida, Zezé? Quem? Uma pessoa que estava sempre conosco, todos os dias, e de repente foi para São Paulo. Quem? Rodrigo Salomão. Ele mandou um oizinho aqui pra gente, pra dizer assim, oi, gente, só pra dizer que eu tô com muita saudade de vocês. Ai, que bonitinho. Beijo pra você, Saloma. A gente tá com muita saudade de você. Volta, Saloma. Nós também estamos com muita saudade de você, Salomão. Beijo pra você. Eu imagino que ele está vindo pra Terrinha, ou ele está indo para a Serra Negra, porque nós estamos com uma programação especial da Band, né? Esse final de semana. Ele está indo para Itajubá. Itajubá, pode ser também, a verdade. Mãe, o pai, olha lá, vai lá ver eles, viu? Pai e mãe merecem muita atenção. Beijo para você, Salomão. Vem qualquer dia, mas quando você vir para cá, nos avise. E agora a gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. São Paulo aumentou, o programa Vale Gás. São 3 de 110, pro gás não falta mais. Ó, o Vale Gás! O governo de São Paulo aumentou o benefício do programa Vale Gás. Agora, as mais de 400 mil famílias paulistas podem resgatar 3 parcelas de R$110 para comprar gás de cozinha para suas casas. Saiba mais em valegas.sp.gov.br. Ó, o Vale Gás! Governo do Estado de São Paulo. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Ele é conhecido como Beto, mas provavelmente você já achou que ele fosse o Pelé, o Datena, o Cid Moreira ou até o Galvão. Beto Hora é um colecionador de vozes. Quando era criança, numa brincadeira de rua, imitou o Gil Gomes. Anos depois, foi levar suas imitações para o rádio. Não dá pra saber o que se passa na cabeça dele. É muita gente morando na mesma pessoa, meu. Eu acho isso fantástico.
fantástico! Estreou em 1989 na Jovem Pan. Passou pela Metropolitana, Brasil 2000. Na Rádio Bandeirantes ficou por 17 anos e depois foi pra Kiss FM. Hoje, Beto Hora está no microfone da Massa FM. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Este inverno não vai ser tão frio, porque podemos contar com você. Campanha Inverno Solidário. Doar um cobertor é mais que calor humano, é solidariedade. Um ato de amor ao próximo. Pense em quem mais precisa e entre nessa campanha. invernosolidario.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Apoio Grupo Bandeirantes de Comunicação. Os primeiros aprendizados são os mais importantes. E para elevar a qualidade da educação infantil, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Primeira Infância na Escola, com iniciativas para a formação de profissionais e avaliação das oportunidades de aprendizagem. Secretarias de Educação, façam sua adesão. Mais informações em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E todos os olhos estiveram voltados para o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, após 2 dias de reuniões sobre as novas taxas de juros. Em um movimento para combater a inflação, o Banco Central americano aumentou a sua taxa básica de juros em 0,75 de ponto percentual, o maior aumento desde 1994. Isso segue, na verdade, a decisão do Fed de aumentar as taxas em 0,5 ponto percentual em maio, o maior aumento em 22 anos. Então, o que isso significa para os consumidores? Especialistas dizem que toda vez que o Fed aumenta as taxas, fica mais caro tomar empréstimos. Isso significa custos de juros mais altos para hipotecas, linhas de crédito home equity, cartões de crédito, dívidas estudantis e também empréstimos para carros. Os empréstimos comerciais também ficarão mais caros. E mais anúncios de pacotes de armas e equipamentos foram anunciados para ajudar a Ucrânia em sua luta contra a Rússia. Autoridades ucranianas alertaram que a Rússia está ganhando terreno na região de Donbass, no leste do país, região que tem visto alguns dos combates mais pesados. Sem um fluxo de mais armas, algumas autoridades ucranianas dizem que será difícil deter o progresso da Rússia ou recuperar o território ocupado na região. Isso, no entanto, pode forçar uma decisão difícil para os governos ocidentais, que ofereceram imenso apoio à Ucrânia, a um custo crescente para suas próprias economias e estoques nacionais de armas. E os conselheiros da FDA, que é o órgão governamental americano que regulamenta todos os medicamentos no país, votaram a favor da autorização da vacina Covid-19 da Moderna para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Estima-se que a vacina da Moderna seja 93,3% eficaz contra o Covid, sintomático entre adolescentes de 12 a 17 anos, quando o coronavírus original e a variante Alpha eram dominantes, de acordo com um documento da FDA. A vacina foi estimada em 76,8% de eficácia contra o Covid sintomático para crianças de 6 a 11 anos, quando a variante Delta era dominante. A vacina Covid-19 da Pfizer é aprovada para pessoas com 16 anos ou mais e está autorizada para uso em crianças a partir dos 5 anos. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 37 minutos, nesta quinta-feira, dia 16 de junho, e nós estamos de volta, de novo, né, com uma entrevista que eu sempre gosto demais quando o doutor Luiz Carlos Dias vem aqui no programa para falar sobre vacina, sobre Covid, porque ele é um especialista, né? E ele, Zezé, topou falar conosco no feriado. Ou seja, ele falou, não vou abandonar as meninas, vou ficar com elas. Doutor Luiz Carlos, bom dia, bem-vindo a Bastidores do Poder.
Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, do programa Bastidores do Poder. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Viu? Bom, eu trouxe o senhor de volta porque a gente sempre o entrevistou e o senhor, em suas falas, sempre colocou, né, essa preocupação com o relaxamento, eu vou chamar relaxamento das regras, né, com o uso das máscaras em relação à Covid. E o senhor falava que não era o momento ainda, né, de flexibilizar as regras. E nós temos aí um aumento de casos de Covid, né, aqui no estado de São Paulo. Os secretários que a gente tem ouvido aqui no programa, eles têm colocado que, de fato, tem um aumento bem alto. Aqui em Campinas, por exemplo, em 18 dias, nós tivemos mais de 3 mil casos detectados, confirmados de Covid-19, mas eles têm colocado que há uma gravidade menor. Então, assim, a pressão sobre os leitos de UTI tem sido menor, pelo menos aqui em Campinas. Como que o senhor, qual que é a tua avaliação em relação ao cenário de hoje em relação ao Covid-19? Olha, o cenário que você colocou aí, ele é um cenário que abrange todo o país, né? Esse aumento no número de casos está acontecendo indiscriminadamente em todos os estados brasileiros, como era esperado, né? Em virtude dessa enorme flexibilização no uso da medida de máscaras, né? Principalmente em locais fechados, nas medidas de distanciamento físico, né? Enfim, naquelas medidas não farmacológicas de combate à Covid. Hoje, Zezé, Rose, praticamente só as vacinas que estão segurando as pontas, tá? Então, nós estamos observando, sim, um aumento, né, um crescimento no número de casos de pessoas infectadas com Covid, mesmo pessoas vacinadas, mas felizmente, né, graças às vacinas e graças à boa adesão da população brasileira às vacinas, embora isso ainda deva ser melhorado, nós não estamos observando um aumento proporcional no número de casos graves, de hospitalizações e de óbitos, né? As vacinas, elas certamente mudaram o curso natural da doença, mas o problema, Rose, Zezé e ouvintes, é que nesse momento de tanta flexibilização, tem muitas pessoas andando, né, inclusive circulando em locais fechados, sem máscaras, muitas pessoas assintomáticas, e essas pessoas assintomáticas, né, elas não sabem que elas têm o vírus, mas elas estão carregando o vírus por aí. Então, elas espalham o vírus, e nesse espalhamento, nessa disseminação do vírus, o vírus vai infectando todo mundo que ele encontra pela frente. Por quê? Porque essa nova variante, a Ômicron, ela adquiriu uma capacidade enorme de infectar as pessoas, mesmo pessoas vacinadas, porque ela sofreu muitas mutações, né? O vírus, ele vem sofrendo mutações, e particularmente a Ômicron, ela tem muitas mutações num local do vírus, que é a proteína spike, que é o local que o vírus usa para entrar, né? Como se fosse a chave que o vírus usa para encaixar nas fechaduras nas nossas células e entrar no nosso organismo. Então, ela sofreu tantas mutações aí, que ela consegue entrar mais facilmente no nosso organismo. Acontece que as pessoas que foram vacinadas, com uma dose, com as duas doses, mas principalmente com a dose de reforço, a primeira dose e a segunda dose de reforço, essas pessoas, elas têm um grau de proteção muito maior, porque o sistema imunológico delas está sendo, né, treinado para combater essa nova variante do vírus. Né? A gente precisa lembrar uma coisa muito importante, né? Que todas essas vacinas, apesar de elas terem sido absolutamente fantásticas e nos tirar daquele quadro que nós estávamos há pouco mais de um ano atrás, de quase 4 mil mortes por dia, elas não impedem a infecção. Ainda não deu tempo de preparar vacinas tão boas a ponto de impedir a infecção. Elas foram desenvolvidas para reduzir casos graves, hospitalizações e óbitos, e isso elas estão fazendo de uma forma absolutamente extraordinária. Mas só as vacinas, gente, eu costumo dizer, elas não vão fazer milagres, elas não vão fazer mágicas. A gente precisa refletir e, se for necessário, dar um passo atrás e voltar com as medidas de uso de máscaras, principalmente em locais fechados, que é onde ocorre a maior taxa de transmissão do vírus. Bom dia, professor. Bom, Rose, agora o professor é meu amigo no Facebook. Ah, é? Apareceu lá a sugestão que o Facebook mandou na hora. Eu falei, nossa, pedi, ele aceitou. E aí eu vi que foi justo no dia que ele recebeu um prêmio, acho que na Baixada Santista ou ali em Ubatuba, por aí. E eu falei que nós vamos criar um prêmio aqui para dar para ele também, porque não está certo, só aquela rádio lá dá prêmio para ele, não. Bom, mas muito bom dia. E eu queria saber se
Covid, em um determinado momento, ela vai ser uma doença que não vai assustar, tipo gripe. Como é que o senhor projeta essa doença daqui 4, 5 anos? Ou ela é tão perversa que ela vai acabar ficando mutando e sempre representando um risco de morte para as pessoas? Olha, a ideia, e pelo menos aquilo que a gente tem observado agora, é que a Covid, o vírus ele vai continuar vivendo com a gente. Nós não vamos nos livrar desse vírus. É uma doença, é um vírus que causa uma doença respiratória e muita gente compara com a gripe, né? Mas a ideia é que a gente precisa de vacinas mais robustas no futuro, entende? Então nós precisamos de vacinas, por exemplo, que possam produzir uma resposta imune contra os vários tipos diferentes de variantes aí, contra a beta, contra a delta, contra a ômicron, contra essas subvariantes da ômicron, né, a BA2, a BA4, a BA5, que estão aí nos ameaçando, que possam produzir uma resposta mais robusta em termos de maior tempo de proteção e, inclusive, de impedir a infecção. Mas, para isso, eu acredito, né, e assim, os cientistas, de forma geral, é um consenso que a gente precisa de vacinas que são aplicadas de forma nasal, com um spray nasal. Por quê? Porque essas vacinas com spray nasal, elas seguiriam o caminho que o vírus segue no nosso organismo, né? O vírus, ele entra por nariz e boca. Então, essas vacinas hoje que são aplicadas, né, com a picada, intramusculares, enfim, elas não produzem anticorpos, que a gente chama de anticorpos de mucosa, os IgAs, na boca e nariz. Então, o vírus, ele entra por aqui, ele não encontra a primeira barreira. Então, ele infecta o nosso organismo, mas aí, lá o nosso organismo, né, ele circula pelo sangue, tem anticorpos circulando, e aí o nosso organismo dá uma resposta de proteção, sistema imunológico. Mas o ideal é ter vacinas que ao serem, né, administradas via oral, principalmente via nasal, possam produzir anticorpos de nariz e boca, que aí quando o vírus entrar no nosso organismo, ele já encontra essa primeira barreira ali no nariz e na boca, então o nosso organismo já começa a combatê-lo ali. Eu acho que isso é um caminho. Nós temos algumas... A gente está próximo disso? Olha, aqui no Brasil tem vários estudos em andamento, né, com várias vacinas de spray nasal em outros países, inclusive aqui no Brasil nós temos o grupo do imunologista, né, do Jorge Calil, lá do Instituto do Coração em São Paulo, assim como tem vários outros grupos no mundo que estão em busca de criar uma vacina que possa inibir a replicação viral, né? Mas nós ainda não temos. Então hoje, o que eu digo assim, Zezé, é o seguinte: máscara funciona. Máscara funciona contra o vírus que causa a gripe, contra todas as variantes da Covid-19, né? Então, eu acho que nesse momento, com o aumento crescente de casos, para que a gente possa evitar um aumento expressivo no número de internações e de casos graves, né, em UTI, eu acho que a gente deve regredir e dar um passo atrás aí, principalmente nos locais com maior disseminação do vírus, em que as taxas de cobertura vacinal ainda não estão tão elevadas, e voltar a usar as máscaras. E incentivar, mais uma vez, gente, é muito importante que todos aqueles que não tomaram a primeira dose de reforço tomem, aqueles que ainda não tomaram a segunda dose de reforço, né, as pessoas hoje acima, com 50 anos ou mais, e os profissionais da área de saúde, tomem, porque essas doses de reforço, elas vão dar um estímulo a mais no sistema imunológico de forma a proteger, certo? Não vão impedir a infecção, mas vão transformar a Covid numa doença assim, muito mais branda, né? Que você pode eliminar mais rapidamente, porque a gente sabe que pessoas vacinadas, elas eliminam o vírus mais rapidamente, elas ficam menos tempo com o vírus no organismo, o vírus ele sofre menos mutações em pessoas vacinadas, então só tem vantagens, sabe? Então, e nós precisamos disso, né? Quando a Rose falou no início que eu era contra, não só eu, né? Os cientistas em geral, né? Os pesquisadores, todo mundo que está lutando aí em defesa da sociedade brasileira desde o início da pandemia, alertou, ainda não é o momento de flexibilizar e de retirar o uso das máscaras em locais, principalmente em locais fechados. Mas a gente sabe que a situação é muito mais complicada, né? E isso aconteceu, e o vírus ainda estava circulando, nós ainda temos crianças que não estão vacinadas, né? Nós ainda não temos vacinas para as crianças abaixo de 5 anos, nós estamos aguardando a aprovação da Coronavac, né, para crianças de 3 a 5 anos. A taxa de vacinação no Brasil, em virtude de crianças, né, pediátrica, de 5 a 11 anos, ela não avançou como esperado, em virtude de toda essa onda de fake news, de disseminação de mentiras, de desinformação.
Então, nós precisamos avançar muito nessa questão de vacinação desses grupos, crianças e da segunda dose de reforço e da primeira dose de reforço. A Zezé tem mais uma pergunta, mas eu também tenho uma. Nós tivemos aqui umas 2 semanas uma ouvinte questionando sobre a prorrogação do prazo de validade das vacinas, né? Como que isso acontece e qual que é a segurança em relação ao prazo de validade dos medicamentos? Olha, nós tivemos, né, 2 vacinas que tiveram prazo de validade estendido, né, pela Anvisa, a vacina da AstraZeneca e a vacina da Pfizer, né. A vacina da AstraZeneca, deixa eu lembrar a data aqui, ela foi no dia 11 de abril, né, a Anvisa prorrogou a validade dos lotes que eram de 6 meses para 9 meses, né, então a Anvisa, através de análises, né, técnicas, isso aí é normal acontecer, viu, gente? Eles observaram que a eficácia das vacinas, com prazo de validade ali próximo de vencer, ela ainda se mantinha muito eficaz, não apresentava, por exemplo, nada na sua composição que pudesse prejudicar a aplicação. Então, eles ampliaram o prazo de validade dos lotes já fabricados e que já haviam sido distribuídos da vacina da AstraZeneca. Tá, de 6 para 9 meses. Essa medida, ela vale para uns lotes que constam de uma lista que está no site da Anvisa, tá? Então as pessoas teriam que checar quais são, porque não são exatamente todos. Isso foi uma autorização excepcional, né? Então, embora os lotes nessa lista tenham um prazo de validade de 6 meses no rótulo, eles foram estendidos por 9 meses. Depois, no dia 30 de março, antes, aliás, no dia 30 de março, a Anvisa já havia aprovado a ampliação da validade dos novos lotes da vacina, tá? A vacina fabricada pela Fiocruz, tá? Então, os novos lotes, inclusive, Rose e Zezé, fabricados após 30 de março, todos eles já trazem no rótulo o prazo de validade de 9 meses, tá? Os anteriormente, ao 30 de março, eles foram prorrogados. E após os fabricados, após 30 de março, todos eles já têm um prazo de validade de 9 meses. Essas avaliações, né, de prorrogação de validade, elas foram tomadas após uma avaliação técnica muito robusta, né, de todos esses lotes de vacinas. E quer depois dizer, teve a... Não tem risco, né? Não, sem risco para a população. É que assim, as vacinas, elas são novas, né, Zezé? Então, você atribui um prazo de validade de 6 meses, mas, obviamente, que esse prazo pode ser prorrogado se as características da vacina, as características físico-químicas, as características, por exemplo, não se observa nada nos frascos, né, do imunobiológico, né, se ele mantém, por exemplo, as características originais do produto, isso garante, até para o profissional da saúde que vai aplicar, que vai administrar a vacina, uma maior segurança. Então, todo esse controle, ele é feito periodicamente com os diversos lotes de vacinas. Tá? Eventualmente, se alguma coisa está fora dos padrões, os lotes são retirados. Isso é comum acontecer. Então, se a Anvisa fez essa prorrogação dos lotes de validade, é porque aquele lote de validade foi atribuído inicialmente por 6 meses, porque não se conhecia muito das características, né, da vacina. Mas ao longo, né, desde o início da pandemia, ao longo do tempo que elas foram sendo aplicadas, a ciência, né, os cientistas, os pesquisadores, eles foram percebendo que essas vacinas podem ter uma validade além dessa que foi estipulada inicialmente. Isso aconteceu também com a vacina da Pfizer, né? A Anvisa também ampliou o prazo de validade para 12 meses de todos os lotes disponíveis da vacina da Pfizer, a vacina Comirnaty, né? Independente hoje do prazo de validade impresso na embalagem. Então, mesmo aquelas vacinas que tinham um prazo de validade menor, de 6 meses, todas as vacinas da Pfizer hoje, os lotes, eles têm um prazo de validade estendido para 12 meses. Tá? Então, isso é uma decisão... Oi? Não, pode falar. Isso foi feito no caso da vacina da Pfizer, essa extensão do prazo de validade, tanto para os lotes disponíveis das vacinas adultas, como das pediátricas, porque elas são a mesma vacina, mas a dosagem é diferente. Tá? A dosagem para as vacinas pediátricas, ela é menor, 2/3 menor do que a dosagem para adultos. Então, ela foi estendida
A Anvisa determinou que essa medida poderia ser implementada imediatamente. Agora, é claro, né, que no caso da vacina da Pfizer, a Anvisa deixou na nota, né, se você olhar, vai estar lá que a atenção deve ser dada muito especial a frascos apenas fechados e armazenados entre menos 90 graus e menos 60 graus. Tá? Então, isso no caso das vacinas da Pfizer. Isso aí tem que ser seguido, né, pelas UBSs, né, pelos postos de saúde, pelos locais que estão aplicando. Tá? Então, isso aí foi colocado já na íntegra, na bula das vacinas. Agora, é importante, assim, também que os enfermeiros, né, que os responsáveis pelos serviços de imunização, além de observar esses ofícios da Anvisa, é claro, eles têm que considerar questões éticas, questões técnicas, eles têm que analisar o frasco, né, se o frasco da vacina mantém as características originais do produto, se está assim, transparente, se não há nenhum tipo de precipitação. Isso aí vai garantir a segurança do profissional no caso de administrar a vacina. E outra coisa muito importante, só para finalizar esse ponto, né, é que deve ser comunicado sempre para a pessoa que vai tomar a vacina, né, para o usuário, sobre a prorrogação do prazo de validade, tá? Porque as UBS, os postos de saúde, eles devem respeitar o direito, por exemplo, da pessoa, ou de um representante legal, né, no caso de crianças, não tomarem aquela vacina com um prazo de validade estendido, né, um direito que as pessoas têm. Então, é muito importante que essa comunicação, Rose e Zezé, ela seja formalizada, né? Normalmente tem lá um termo de consentimento livre, esclarecido, né? E nesse termo deve constar, né, os termos de prazo de validade, né, riscos, eventuais riscos, benefícios, né, para que a pessoa possa manifestar a sua vontade livre, né, sua vontade consciente de receber aquela vacina em questão. Mas, assim, do ponto de vista científico, técnico, do ponto de vista físico-químico, como a gente costuma falar, o prazo de validade é apenas para estender a aplicação daquelas vacinas, e elas são seguras, né, e podem ser usadas sem problemas. Professor, bom, da minha parte, a última pergunta é o seguinte: a gente viu durante essa semana a OMS falando sobre a origem do vírus. Bom, ninguém sabe ainda de onde veio, mas uma coisa que foi dita, que no início, quando surgiu a doença, e que falava, pode ser ter surgido de um laboratório em Wuhan, que estuda coronavírus, né? Todo mundo fala, imagina, não fala isso, papapá. E agora vem a OMS levantando essa possibilidade. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu li, inclusive, o relatório da OMS, porque isso diz respeito a todo mundo. Nós precisamos ter certeza da origem do vírus, né? Agora, nesse relatório mais recente, que foi o que eu li, a OMS declarou que teve resultados ainda inconclusivos por conta da falta de dados solicitados para a China, né? Que a China não enviou alguns dados, por exemplo, para complementar o relatório. Mas que, apesar da falta desses documentos, que a OMS também considera que são importantes, talvez até centrais para a elaboração do relatório, todos os dados disponíveis até o momento, eles mostram que a doença, né, que o vírus, ele deve ter surgido de animais. Ainda não se sabe exatamente de qual animal, mas muito provavelmente, Zezé, de morcegos. Tá? Essa é uma conclusão desse último relatório, é uma conclusão muito semelhante ao que a OMS elaborou já em 2021, lá no final de 2021. Tá? Esse relatório disse, inclusive, né, que não tem nenhuma outro tipo de informação sobre a possibilidade do vírus do SARS-CoV-2, o original lá de Wuhan, ter sido introduzido por meio de um acidente ou de um incidente ocorrido em laboratório. Tá? Mas é óbvio que a gente precisa aguardar todas as análises, né, desse comitê científico de altíssimo nível, independente, né, para que eles, considerando todos os dados científicos à disposição, eles possam aí esclarecer a população, né, o mundo, porque nós precisamos ter certeza da origem desse vírus, até para que a gente possa se prevenir futuros surtos, né, futuras pandemias. Ok. Certo. Professor, muito obrigada pela entrevista. Bom feriado para o senhor. Para vocês também, um ótimo feriado. Fico à disposição, viu? Fiquem bem, em paz e segurança, gente. Muito obrigado. Obrigada. Bom, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Campinas apresenta Conexões, cartão Nutrir que gera oportunidades. Eu recebo cartão, aí eu venho aqui no Empório, compro a mistura, o óleo, bolacha e ajuda no orçamento de casa. O apoio para Erli, moradora do São Marcos, superar esse momento difícil é um incentivo para o negócio do Moacir prosperar. E ajuda demais a gente que vive do comércio. Campinas conecta as pessoas às oportunidades. Prefeitura de Campinas. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Uma família muito unida recebeu uma super novidade. A filha entrou na faculdade, mas era em outra cidade e ela teria que se mudar. E não é que a família inteira decidiu acompanhar? Como tinha um pouco prazo, preferiram alugar. E a equipe da Prado resolveu tudo rapidinho. Pra moça, um AP bem pertinho. Uma casa com quintal pro casal e outra sem escada pro avô, praticamente do lado. Porque aluguel fácil é com a Prado. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quinta-feira tem Cruzeiro e Ponte Preta, às 16 horas no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. E no domingo tem Guarani e CSA, às 11 da manhã no Estádio Brinco de Ouro. Jogos da 13ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Hoje tem Faustão na tela da Band. Alô, galera! A sua noite de quinta tá garantida ao som de muita música com os maiores artistas do Brasil. Na pista do Faustão. A hora é agora! Convidados especiais desvendam as pistas de quem vai se apresentar. E quem se apresenta dá um show à parte. Vamos escolher também a nova bailarina do Fausto. Hoje, às 8h30 da noite, na tela da Band. Faustão na Band. O governo de São Paulo está investindo R$22 milhões nas estradas de Indaiatuba, Salto e Campinas. Serviços de manutenção, recap e nova sinalização na rodovia SP-073, que liga Indaiatuba a Salto. Isso é parte do Pro São Paulo, investimento de R$4,6 bilhões no maior programa da história pela retomada do crescimento econômico do Estado. Governo do Estado de São Paulo. Os primeiros aprendizados são os mais importantes. E para elevar a qualidade da educação infantil, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Primeira Infância na Escola, com iniciativas para a formação de profissionais e avaliação das oportunidades de aprendizagem. Secretarias de Educação, façam sua adesão. Mais informações em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A próxima sexta-feira, dia 17, será ponto facultativo, conforme portaria do Ministério da Economia. Ela altera a portaria de 20 de dezembro de 2021, que divulga os dias de feriados nacionais e define os dias de ponto facultativo neste ano. Com isso, serão 2 dias de ponto facultativo, pois a quinta-feira, dia 16, dia de Corpus Christi, que não está na lista de feriados nacionais, já estava definida como ponto facultativo. A data de Corpus Christi é celebrada 60 dias após a Páscoa. Rememora, de acordo com o catolicismo, a instituição da Eucaristia pela transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. As celebrações religiosas são conhecidas pelos tradicionais tapetes coloridos por onde passam as procissões com a hóstia sagrada. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
E pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder. Agora são 11h03 e nós vamos daqui a pouquinho para os ouvintes, porque tem bastante ouvinte, a gente já vai para eles. Mas eu acho que antes disso nós precisamos falar da história lá do sumiço, né, e do encontro dos corpos, né, do Dom Phillips, do jornalista britânico, e do Bruno Pereira, o indigenista, o pescador, né, ele confessou, né, Zezé, o assassinato. Eu vi ontem, Zezé, assim que tinha encontrado os corpos, que foram tiros, depois tivemos matéria de esquartejamento só que aí incendiados, mas depois hoje as matérias de hoje já não estavam com o esquartejamento, porque falei, será que não teve esquartejamento e aí eles ainda estão verificando? Bom, foram encontrados restos dos corpos, né? Que foram mandados agora para a perícia para verificar se são dos dois, mas eu acho que não tenho mais dúvidas, Zezé, porque os corpos só foram encontrados depois que o pescador disse, fui eu mesmo que matei. Ele levou a polícia no local onde estavam esses corpos. Ninguém tinha conseguido chegar, né? É um local de muito difícil acesso. E para mim também não tenho dúvida, né? Agora, eu queria que você passasse, eu estou sem os dados aqui. O Estadão está fazendo uma cobertura, gente, maravilhosa disso. Não é uma coisa sensacionalista, sabe? Mas é um negócio que chama todos nós a nossa responsabilidade pelo que aconteceu diante de tudo que já aconteceu lá. Bom, o pescador, né, é o Amarildo da Costa Oliveira, pelado, e ele também mostrou, inclusive, o local em que ele ocultou a lancha em que viajavam o Pereira e o Phillips, né? Bom, agora do Estadão, né? O Estadão, ele mostrou que o caso do Phillips e do Bruno Pereira no Vale do Javari pode ter chamado a atenção de todo mundo para a violência da Amazônia Legal, mas ele mostra, o Estadão, que é marcado pela ação de organizações criminosas e ausência do poder público. Aí eles se juntam a episódios de violência na região, como agora eu vou começar a passar aí todos os dados, né? Como os assassinatos da missionária americana Dorothy Stang, em fevereiro de 2005, e do ambientalista Chico Mendes, em dezembro de 88. Além de outros que não tiveram a mesma repercussão. Aí, para o historiador Ronilson Costa, Zezé, ele diz que isso só demonstra o quanto que o Estado está ausente da região e como não há uma presença que dialogue com as demandas dos povos tradicionais. Então, um levantamento da própria entidade mostrou que ocorreram pelo menos 28 assassinatos por conflitos de terra. A maioria das vítimas é indígena. Rondônia é o estado com maior número de assassinatos. Foram 11 homicídios em casos semelhantes no ano passado. Esses 28 assassinatos foram só no ano passado. Em janeiro deste ano, uma família de ambientalista foi assassinada em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. José Gomes, conhecido como Zé do Lago, sua mulher Márcia Lisboa e a filha adolescente do casal foram encontrados mortos na propriedade da família, onde eles desenvolviam trabalhos de proteção da floresta. Em 2019, o colaborador da FUNAI, o Maxiel Pereira dos Santos, foi morto a tiros em sua casa em Tabatinga, no Amazonas. E ele também fazia parte da Frente de Proteção Etnoambiental no Vale do Javari. E assim como Pereira e Phillips, ele trabalhava no combate à extração de madeira, garimpo e peças ilegais. E aí, Zezé, vem mais um monte de casos. Um monte, né? Assim, a repercussão desse caso aqui, eu fico até pensando por que repercutiu tanto. Eu acho que é mais por causa do Dom Phillips. Eu acho. Se tivesse sido só dois brasileiros... Meu filho, esquece, é isso mesmo, trabalha na FUNAI, está exposto a esse risco. Será que eles recebem ali periculosidade por trabalhar na FUNAI, Rose? Risco de morte? Porque é um negócio que parece que tem que ter, né? Já ser admitido, já ganha periculosidade e ganha já um seguro para tua família, porque você vai morrer com certeza. Então, assim, a gente tem de decidir o que a gente quer. É uma questão de Estado.
essa questão da violência na Amazônia. E não é de governo, não é de Bolsonaro. Não, olha, os assassinatos que a Rose enumerou aqui, eles vêm de 88. O Chico Mendes foi 88, Fernando Henrique Cardoso, a Steng com o Lula. E assim foi indo, cara. E assim foi indo. Quando a gente fala Estado, é qualquer governante que esteja no governo federal, ele tem que se responsabilizar e se envolver com essa demanda. É isso. Exatamente. Tem que ter uma política de Estado, né? Bom, Zezé, aqui, eu vou para os ouvintes, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, mas vamos aqui. Ó, a Lúcia está dando bom dia para a gente, desejando aí um bom feriado e que ela está sempre ligada conosco aqui, ouvindo o programa. Muito obrigada, viu, Lúcia, pela tua audiência, viu? Olha, o Charles Albert, ele diz assim, a que ponto chegamos com esses órgãos públicos, principalmente o INSS e o Judiciário, que vão estar tudo fechado amanhã, que é sexta-feira. Ponto facultativo, né? Aí ele continua, devido a essa pandemia, está tudo atrasado. Os benefícios do povo trabalhador, enquanto isso, esses funcionários com esse ponto facultativo, vulgo feriadão, acaba se valorizando, eu não vou se beneficiando, eu não vou colocar aqui a palavrão que ele escreveu, né? O Brasil é o único país no mundo que tem ponto facultativo, isso é inacreditável. É visível que isso demonstra que os funcionários públicos são um bando, e aí... Mas não é, são os governos que permitem isso. Olha, aliás, nem Corpus Christi é feriado nacional. Não é. É ponto facultativo também. Então, quer dizer, é lógico que as pessoas tiram vantagem disso, mas não são elas, não é o funcionário público o responsável por isso. É o governo que eu não sei por que cargas d'água ele quer ser benevolente em umas coisas e deixa de fazer o que lhe cabe. Porque realmente esse INSS está uma vergonha. Tá. As pessoas estão sofrendo, tem gente esperando por benefícios, Rose, que estão doentes, que, sabe? Tem assim, gente há 3 anos, 4 anos na fila, agora, e você fechar a agência, né, sem atendimento no feriado, é um tapa na cara da população mesmo. Mas você sabe, Zezé, que em alguns momentos o governo, não no caso do INSS, mas eu vou colocar aqui algumas experiências que se fechavam. Tem casos em que o governo prefere fechar porque dá menos gasto. Eu me lembro que a Prefeitura de Campinas, no governo do Jonas, preferiu fazer emendar alguns feriados por conta do custo da merenda e do custo de funcionário e de terceirização. Você se lembra disso? Lembro, que é um absurdo. Que é um absurdo. E aí emendou. Só que aí a mãe que tinha que trabalhar, não tinha com quem deixar os filhos... Mas você tem essas justificativas, às vezes, por parte do governo. Não estou dizendo que está certo, mas tem isso daí. Não está José certo. Luiz Miguel, da Vila Miguel Vicente Cury, ele diz que os reajustes aos servidores públicos de qualquer nível, municipal, estadual e federal, para ele, é um palanque político. Ele diz isso porque nos 2 últimos anos que se passou com pandemia, os funcionários públicos não tiveram um centavo de redução salarial. E nós, das empresas privadas, tivemos redução e perda de empregos. Tenho certeza que eles merecem um aumento. Mas e os trabalhadores das empresas privadas? E ele também está trabalhando hoje. E é verdade, né, Zezé? Geralmente, são coisas diferentes. O privado sempre acaba tendo um impacto muito maior quando você tem uma crise, né? Não espere, sabe, as mesmas medidas, assim, porque elas não são. A iniciativa privada e o funcionalismo é um outro mundo. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu quero chamar a atenção aqui, porque todo mundo fala que eu só meto o pau em funcionário público, eu meto em alguns mesmo, mas, por exemplo... eu acho, assim, Rose, que, por exemplo, a saúde, cara, durante essa pandemia, o que esses caras fizeram é um negócio que a gente tem de tirar o chapéu, agradecer todo santo dia, sabe? Porque eles foram, assim, inesgotáveis, né? Em dar. Então... Bom, vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais de ouvintes. Bastidores do Poder.
na Rádio Bandeirantes. São Paulo aumentou, o programa Vale Gás. São 3 de 110, pro gás não falta mais. Ó, o Vale Gás! O governo de São Paulo aumentou o benefício do programa Vale Gás. Agora, as mais de 400 mil famílias paulistas podem resgatar 3 parcelas de R$ 110 para comprar gás de cozinha para suas casas. Saiba mais em valegas.sp.gov.br. Ó, Vale Gás! Governo do Estado de São Paulo. O preço dos combustíveis tem pesado para todos nós. O RECAP, que é o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, esclarece que nessa balança o problema não é o posto. Além dos sucessivos aumentos, o que pesa nessa conta é o imposto, a concorrência desleal, a sonegação fiscal e o fato da competição no setor ser somente entre os postos. Seria importante uma maior competitividade também nos elos anteriores ao varejo. Saiba mais em recap.org.br. Uma grávida é linda e feliz em busca da nova moradia. Achou uma perto da academia, mas o andar alto deu medo. E o vizinho toca bateria. Criança tem que dormir cedo. Essa, a mãe mora perto, tem a sala na medida certa. Mas de noite é um deserto e a garagem é descoberta. Mas um corretor da Prado encontrou a P que resolveu. Sabe o que aconteceu? As árvores do bairro deram flores bem quando o bebê nasceu. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Campinas apresenta Conexões, cartão Nutrir que gera oportunidades. Eu recebo cartão, aí eu venho aqui no Empório, compro a mistura, o óleo, bolacha e ajuda no orçamento de casa. O apoio para Erli, moradora do São Marcos, superar esse momento difícil é um incentivo para o negócio do Moacir prosperar. E ajuda demais a gente que vive do comércio. Campinas conecta as pessoas às oportunidades. Prefeitura de Campinas. Este inverno não vai ser tão frio, porque podemos contar com você. Campanha Inverno Solidário. Doar um cobertor é mais que calor humano, é solidariedade. Um ato de amor ao próximo. Pense em quem mais precisa e entre nessa campanha. invernosolidario.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Apoio Grupo Bandeirantes de Comunicação. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Essa era a vinheta de um dos mais históricos programas jornalísticos do rádio, o Repórter Esso. Criado para ser um canal de divulgação de notícias importantes para os Estados Unidos, o programa apresentado na Rádio Nacional de 1941 a 1968 acabou fazendo um grande sucesso no Brasil com os slogans Testemunha Ocular da História e o primeiro a dar as últimas. Um dos apresentadores mais lembrados é Heron Domingues, que comandou o Repórter Esso por 18 anos. Foi na voz dele que os brasileiros ouviram a notícia sobre o fim da Segunda Guerra. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
São 11h18 desta quinta-feira, de 16 de junho. Gente do céu, já entramos na segunda quinzena de junho. Meu Deus, daqui a pouco já terminou o semestre. E chega Natal, né? Termina daqui 10 dias, daqui 10 praticamente. dias, Bom, o Wagner está dizendo assim, Zezé, good morning, ladies. Como assim abandoná-las da minha parte? Jamais. Ai, obrigada, Wagner. Nossa, a gente fica sempre com medo tão grande de ficar aqui falando para ninguém, né, Rô? Pois é. A propósito, adorei a chamada do programa. Ele achou que foi bem leve, mas não tem mesmo. Quero dizer, tempero no mútuo, que eu digo os políticos dessa cidade, não é verdade? Mas o fato, vocês são primordiais. Ele diz assim, meninas, vejam só que a arte da conveniência. Houve um tempo que este mesmo Vandão, como ele não foi presidente do sindicato, viu? Mas ele era bem ligado. Ele era ligado ao PSB. Ele estava lá. Em uma greve em uma greve passada na cidade, disse, inclusive, no microfone do repórter da Band, que estava cobrindo o movimento grevista à época, a seguinte frase: ou a administração dá o que o servidor quer, ou vamos colocar fogo na cidade. Agora que o cidadão está do lado de dentro do teto de vidro, ele murcha a orelha e reclama do radicalismo. Que coisa, não? Como as pessoas mudam de opinião, sempre de acordo com as suas próprias conveniências. Me perdoe, cidadão, mas eu acho essa postura muito baixa. Chamam isso de democracia? Pode até ser, mas ao meu ver, totalmente rasa e condenável, e se praticada por pessoas assim, fica ainda pior. O Wagner. É política. Eu acho que tem outras formas de se fazer política, acho. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente só vê política sendo feita dessa maneira. É isso. Aquela história. A pessoa, ela muda o discurso de acordo com as forças que elas estão, de acordo com as pessoas que elas estão. Por exemplo, assim, gente, obviamente, hoje eu só quero incluir um negócio que eu queria que você incluísse nisso. Alckmin, isso que eu ia falar. Alckmin e Lula, né? Que a gente ainda... eu não consegui ainda digerir essa união. E a Folha trouxe uma matéria mostrando que o Alckmin teve uma reunião com os representantes da comunidade LGBTQI+, né? Para poder... E ele está se aproximando desses grupos mais de esquerda, porque o Alckmin sempre foi um conservador. Obviamente, gente, conservador não precisa ser preconceituoso, não é isso que nós estamos falando, né, Zezé? Não. Mas é uma pauta, assim, que ele não estava próximo. Então, para mim, quando ele faz esse movimento, ainda falta para mim aquela coisa da espontaneidade, sabe? Que é a mesma coisa, por exemplo, de eu ver, de a gente olhar o Nelson Ozzi e o Marcelo Silva querendo fechar com a mesma pauta de direita, mas aquela direita radical, entendeu? Que nunca foi a casa deles. Agora, que foi o caso do Orsi nas eleições passadas. O Orsi, próximo do Bolsonaro, nunca foi, né? Nunca. Fala, Zezé. Eu quero contar de um petista, amigo meu. Ele falou assim, desse encontro, inclusive. Falou, gente, eu vou falar um negócio, não é pro Alckmin ir lá a gente já tem. Ele tem que trazer ruralista. Exatamente, Essa é a missão dele. Não é para ele ficar indo, esse grupo aí já tem. Ele tem que... Não é para se tornar... É o agronegócio, são os ruralistas, são o povo que votaria no Bolsonaro. Os Faria Limers, e vem. Exatamente. Sabe? Olha, o Edivaldo, do San Martín, ele disse assim, acho engraçado, toda vez que um veículo da grande mídia do Brasil quer falar sobre economia, chama um liberal e dá para ele a palavra com um poder e status de verdade. Ainda bem que o povo, no dia a dia, sente o grave erros da política. Pera um pouquinho, gente, que alguém decidiu ligar bem na hora que eu estou lendo. Ainda bem que o povo, no dia a dia, sente os graves erros da política neoliberal na economia. E nas eleições fogem desse discurso, mesmo sem entender nada de economia. Zezé? Sei. Quanto que estava, amigo? O juro? Gente, eu vou pedir para esse ouvinte nosso que está ligando, não ligar, porque nós não temos como atender. Pode falar, Zezé. Eu quero perguntar para esse ouvinte quanto estavam os juros na gestão Dilma. Se ele se lembra. Isso é política para segurar a inflação. Aliás, inflação que começou com a Dilma Rousseff. Então, pelo amor de Deus, não critica. É igual a Alckmin
estando junto com o Lula agora, assim. Olha, não senta em cima do rabo. Olha, o Luiz Roberto Siqueira, ele diz assim que foi aprovado no Senado o PLP sobre a redução de ICMS sobre os combustíveis. Os 3 senadores de Alagoas, o doutor Eudoxia, Rafael Tenório e Fernando Collor, votaram a favor desse PLP. Mas 100% dos senadores do PT, Paulo Rocha, Jean Paul, Humberto Costa, Paulo Paim, Jacques Wagner e Rogério Carvalho votaram contra. Eu não vi a votação. Eu também não vi. Ver. Eu acho que é um assunto bastante polêmico. Você tem pessoas que defendem a medida, assim, ferozmente, tem bons argumentos, e gente que critica, assim, falando que vai ser o fim da picada. Até porque estão dizendo que vai diminuir esse ano e o ano que vem volta tudo, né? É isso. Olha, eu estou falando na questão do ICMS, mas está falando também... Agora, Zezé, vamos combinar que os governadores, eles ganharam bastante com essa história do ICMS, do repasse, né? Não, e esse percentual acima de 30% é absurdo. É absurdo. Sim. Eles procuraram, eu acho. Procuraram, exatamente. O Léo está dizendo assim, meninas, vocês imaginam o tanto de pessoas que esse Pelado e o Amarildo já devem ter matado? Eu pensei nisso, viu? Mas eu acho que o Pelado e o Amarildo é a mesma pessoa. O Pelado e o Amarildo são... É o outro. Mas são os 2 irmãos. O quanto que os 2 irmãos mataram. E foi na casa desse irmão aí que o Bruno e o Dom foram? Porque o último lugar que eles foram... Eles iam na casa do Pelado. Era do Pelado que eles iriam. Foi o Pelado que eles procuraram? Isso, foi o Pelado. Que foi exatamente o cara que matou eles. Olha, o Adriano Vermelho está dizendo assim, será um reflexo de novos tempos? Parece que tudo tem que ser politizado, toda notícia tem que ter um lado, uma motivação ou uma interpretação ideológica. E pior, cada qual mais radical e estapafúrdia que a outra. Veja o caso do indigenista e do jornalista inglês, coitados. Já não bastasse o final trágico de suas vidas são alvos de alguns e quase santos para os outros. Eles morreram, suas histórias devem ser lembradas pelo que eram e realizavam. E, em nome de tudo que representavam, eles merecem justiça, não justiciamento, entre aspas, sem bandeiras ou acusações, e sim medidas concretas para proteger quem agora continuará com seus trabalhos. Ter ideologia é bom para a gente se posicionar, formar opiniões, mas não se pode fechar os olhos para outras maneiras de enxergar as coisas. Beijos, meninas. Pegou super mal, né, Zezé, a história do Bolsonaro, mal, dizendo que o Dom Phillips era muito mal visto pelos garimpeiros. Ilegais, gente, pelo amor de Deus, né? Desculpa, né? Não dá nem... Gente, é tão louco, ontem. É doente isso que esse cara falou. Eu fiquei muito indignada, porque é uma falta de respeito com a família. Mas você ser mal visto por um garimpeiro ilegal... Mas claro que vai ser mal visto. Você é mal vista, eu sou mal vista. Todo mundo que levanta a voz contra qualquer coisa ilegal é mal visto, né? Bom, o Mário Roberto... não, pera um pouquinho, não. Esse aqui é pro esportes. Agora, a Valquíria está dizendo que ela ficou sem chão com esse final do Bruno e do Dom. Ela rezou e mentalizei para que eles pudessem serem encontrados, mas não dessa maneira. Foi triste, mas olha, Valquíria, eu desde o começo eu não tinha esperança que eles estivessem vivos, não. Eu imaginei que eles estivessem... Uma zona muito violenta, assim, você não desaparece numa viagem de barco, assim. Só se o barco virar, aí teu corpo vai aparecer boiando, mas quando procura... Eu esperava isso também, esse desfecho deles estarem mortos. Eu estou desejando um bom feriado para você também. Olha, o Marco Antônio, do Jardim Botafogo, ele está dando bom dia para a gente. Ele disse assim que ele achou coerente, às vezes, elogiar o Dória e o PSDB. Acho que no Brasil os jornalistas têm e devem realmente expor suas preferências partidárias e ideológicas. Mas, gente, o que me chamou a atenção foi o Dória chegando lá na França, numa cadeira de roda. Você viu essa foto no antagonista? Não, pelo amor de Deus. Eu não entendi, não explica. Ele estava doente? Não tá, então, exatamente, não explica por que ele estava naquela cadeira de roda. Eu achei estranho. Depois da coletiva,
ele voou para a França, porque ele está de férias, né? Uhum. E aí mandaram uma foto dele sendo empurrado numa carreira de rodas lá no aeroporto da França, mas não explica a matéria, só tem uma notinha, assim, eu fiquei muito curiosa. Tem que mandar para eles lá no antagonista e falar, moçada, é o seguinte, dá a informação inteira. Por que o homem está na cadeira? Algum ouvinte vai saber e responde para a gente. O Wagner fala que essa conta não vai, essa história da redução do ICMS não vai chegar para o consumidor? Para o consumidor, né? Bom, o dólar subindo. O Edivalmir disse assim que ponto facultativo nunca vi no Brasil, já virou feriado nacional. Ele está achando, Zezé, que você tinha viajado para sua cidade natal. E ele está dizendo assim, o Alckmin, depois dessa virada à esquerda, levar ruralistas, empresários, cidadãos honestos, esquece. Enfim, né? É isso, Zezé de Lima. É isso. Bom, então, eu acho que... Deixa eu ver se eu tenho mais algum ouvinte aqui para eu terminar. Um ouvinte podia falar para a gente por que o Dória estava de cadeira de rodas. Pois é, não sei, cara. Mas não foi o ouvinte, o antagonista, né? Não, eu sei, mas algum ouvinte deve saber. Deve saber, né? Sei lá, mas é isso, gente. É isso, pessoal. Bom feriado para vocês. Beijo. Fique com o pessoal de esportes. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio